A energia que transforma o mundo está nas conexões que criamos. Há mais de 150 anos, a Comgás investe em desenvolvimento e infraestrutura de sua rede para que o gás chegue aos nossos clientes de forma constante e eficiente. Uma rede que impulsiona indústrias, aquece lares, fortalece negócios e faz a cidade se mover. Inovamos para garantir qualidade, confiabilidade e ampliação do acesso ao gás, impulsionando a segurança energética. Respeitamos o meio ambiente e trabalhamos diariamente para colocar o estado de São Paulo como protagonista na descarbonização. E, acima de tudo, investimos no que importa: pessoas. Nossa energia está em cada cliente, em cada passo rumo ao amanhã. Comgás, São Paulo se desenvolve e transforma a vida das pessoas. Somos a ED. Chegamos rompendo barreiras e transformando o mercado livre de gás. Com foco em segurança e no cliente, entregamos flexibilidade, competitividade e uma opção de descarbonização. Com um time experiente e um modelo de negócios com ativos estratégicos, infraestrutura, logística e um portfólio completo de originação do gás natural ao biometano. Somos a parceira ideal com a solução para o seu negócio, porque a liberdade de escolha já não é uma promessa do futuro. É o nosso agora. Se tem uma coisa que é a cara do Brasil, é não ter uma única cara, uma única cultura, um único tom ou uma única energia. O que nos faz únicos é sermos diversos. A Eneva gera energia a partir do gás natural e garante segurança e estabilidade para o país aproveitar suas diversas fontes de geração, faça chuva ou faça sol. Eneva, segurança energética gerando oportunidades. Conheça as iniciativas socioambientais que transformam o Brasil. A Mgás é uma comercializadora e gestora do mercado livre de gás natural com foco no cliente e em soluções personalizadas. Mais de 15 anos de experiência no setor, com atuação nacional e na América Latina, otimizando custos na cadeia de gás natural. Seu negócio não pode desacelerar, mas os seus custos sim. Venha para o mercado livre de gás conosco. www.mgascomercializadora.com. Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Fernando Quilici, diretor de Relações Institucionais da Aspacer, a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, e vou atuar como moderador desse evento realizado pela entidade. Ao longo dos próximos 3 dias, vamos debater a competitividade do gás natural no contexto de abertura de mercado. Vamos tratar de temas importantes para o setor, como a importação de gás, regulação, tarifas de transporte, carga tributária, biogás, biometano, descarbonização do setor e projetos em desenvolvimento de gás que poderão elevar a oferta de gás nacional. Apesar do avanço da abertura do mercado, com maior diversidade de fornecedores, aumento do número de consumidores livres, a competitividade do gás natural continua sendo algo a ser atingido. Ao longo da jornada de hoje, amanhã e quarta-feira, vamos debater juntamente com agentes do setor de gás os avanços e desafios para uma maior participação do gás natural na matriz energética do país. Para a discussão sobre o tema de hoje, no primeiro painel, Infraestruturas essenciais, tarifas, regulação e competitividade do gás natural, teremos as participações de Marcelo Gomes Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia. Rogério Manso, presidente executivo da ATEGAS, a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasodutos. Heloísa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Também contamos com a participação de Vladimir Pascoal Macedo, conselheiro da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, e coordenador nacional do CTGás, da ABAR,
a Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Também contaremos com a presença de Éder Silva, gerente de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Desde já, eu agradeço a todos pela presença. Em nome da Aspacer, eu agradeço também os integrantes do Comitê Técnico desse evento. Gustavo Alves Soares, que é o presidente do comitê, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em inteligência de mercado de gás natural e biometano e também consultor de gás natural na Prisma ET Consultores. Também do professor Edmar de Almeida, professor e pesquisador do Instituto de Energia na PUC-Rio. Atualmente, também é presidente eleito da Associação Internacional de Economia da Energia. Agradeço também a participação de Heloísa Pereira, jornalista especializada no setor de energia da Saíra Comunicação. Também Mariana Tobias de Aguiar Federico Amin, advogada responsável pela assessoria externa nas áreas jurídica e regulatória da ANASSE e também da Amin Sociedade de Advogados. E de Ricardo Savoia, diretor de inteligência de mercado da América Energia. Um evento dessa importância só é possível graças aos que acreditam no potencial do gás natural como fator de desenvolvimento econômico, social e ambiental para o país. Em nome da organização do 9º Fórum, o especial agradecimento aos patrocinadores desse evento: Comgás, Edge, Eneva e Mgás. A dinâmica desse evento se dará por um debate onde os convidados discutirão o mesmo tema, reunindo diferentes pontos de vista de forma ágil e objetiva. As perguntas serão diretas e as respostas devem ser curtas, com duração máxima de 4 minutos. Os painelistas têm liberdade para abrir o microfone e complementar a fala dos colegas a qualquer momento. Não haverá apresentações ou não haverão apresentações de conteúdo. O foco é a troca de ideias e opiniões. Para iniciarmos a sessão de hoje, eu vou me conectar com o nosso primeiro panelista para abertura dos trabalhos, com o Marcelo Gomes Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do MME, o Ministério de Minas e Energia. Marcelo, seja bem-vindo à 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. E eu coloco a seguinte questão para iniciarmos esse bate-papo junto com os demais debatedores. Na visão do MME, em que estágio nos encontramos do processo de abertura do mercado de gás natural no Brasil? E na visão do próprio Ministério, quais serão os próximos passos para que essa abertura de mercado ganhe maior tração? Mais uma vez, seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Quiris. Boa noite a todos. Aqui é um prazer estar participando do 9º Fórum Brasileiro do Gás Natural. Aqui aproveito para agradecer mais uma vez o convite e cumprimentar aqui todos os parceiros que estão aqui nesse desafio de estar participando do fórum, do primeiro dia de abertura, que é a Heloísa, né? As duas Heloísas, a Heloísa Pereira e a Heloísa Borges, o Vladimir, o Manso e o Éder, né? Quando nós estamos vendo a visão do planejador, a visão do regulador estadual, do formulador de política pública, do consumidor e dos transportadores. Então, é um prazer estar aqui discutindo com vocês. Quilis, um ponto muito importante, né? Nós fizemos um diagnóstico no trabalho do Gás para Empregar que foi muito objetivo, né, sobre os grandes desafios que nós temos no setor, né? Hoje, nós conseguimos acessar sistemas de transporte, né, acessar o sistema de distribuição, diversos consumidores migrando, e o mercado, ele sem dúvida que evoluiu significativamente, né? E o passo essencial para que isso acontecesse,
né? No dia de hoje foram decisões que ocorreram no passado, aí possivelmente o Manso também pode sinalizar isso, o quanto que foi discutido, por exemplo, contratos de serviço de transporte para que hoje nós tenhamos liquidez, produtos de curto prazo, né? Atendendo ali já necessidades que, quando eles foram desenhados, né, ainda não se tinha essa visão de quando eles seriam implementados, né? Então, era uma visão de futuro para que esse mercado de hoje estivesse acontecendo. E a mesma coisa, né, nós vemos hoje com o acesso do gás natural nacional nos sistemas de escoamento e processamento. Esse é um grande passo que o Ministério se debruçou, né, sobre a condição de acesso ao escoamento e ao processamento e viu o grande desafio, né, que essa nova regulamentação, né, que ainda não foi editada pela ANP, mas que os agentes já vêm buscando acessar esses sistemas, eles enfrentam. Então, hoje, um dos grandes desafios é fazer o mesmo efeito que nós fizemos no sistema de transporte a nível federal, e a gente conseguir avançar, né, para que cada vez mais o acesso aos sistemas de escoamento e processamento se tornem efetivos e, com isso, nós tenhamos um avanço aí significativo no mercado. Ok, Marcelo, muito obrigado pela sua participação inicial. E agora eu vou fazer uma pergunta a Heloísa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE. Heloísa, inicialmente, boa tarde. Obrigado pela sua participação na 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. E eu já lhe apresento a seguinte questão. A falta de transparência sobre o processo dos gasodutos de escoamento, as UPGNs, tem sido um grande problema. O quanto o acesso a essas infraestruturas impactam na competitividade do gás natural? E eu emendo uma segunda questão. Mudar o acesso às infraestruturas essenciais de negociado para regulado tem vantagens ou não? Quais seriam essas vantagens? Bom, obrigada, Luiz Fernando. Agradeço a Aspacer pelo convite, pelo espaço aqui para falar. Bom, começando, a gente tem feito um trabalho muito grande na EPE, porque de entender quais são os obstáculos para termos, de fato, na prática, uma indústria de gás natural mais dinâmica, mais eficiente, mais competitiva. Por que isso? Porque a gente vê o potencial e às vezes dá uma angústia, né, da gente ver e não conseguir realizar esse potencial que a gente vê para o Brasil. A gente vê uma produção de gás crescente no horizonte decenal, uma produção líquida de gás já contratada nos planos de desenvolvimento hoje existentes, também crescente em todo o horizonte. A gente vê o potencial que o gás tem para transformar a realidade do país. E a gente começou a identificar, olha, então o que falta? Se a gente tem esse consenso, e há muito tempo quem trabalha com gás, a gente fica voltando, o que faltava para destravar a indústria, a gente começou, no início do governo Lula, no programa Gás para Empregar, a identificar, olha, como utilizar o gás como mecanismo de desenvolvimento sustentável fundamental para a geração de emprego e renda no país, para o desenvolvimento das indústrias no país. E um dos diagnósticos foi esse custo de acesso às infraestruturas, né? Eu brinco, que vocês já devem ter me ouvido dizer várias vezes, né? Gás não voa. Gás precisa de uma infraestrutura. Então, e por isso que essas infraestruturas são chamadas essenciais. Essenciais para quê? Essenciais para a concorrência do mercado, essenciais para a realização e para a existência de um mercado. Isso vale para todas as infraestruturas. E a gente começou a particionar essa análise e a gente viu, olha, tem um pedaço aqui da cadeia, que são as infraestruturas de escoamento e depois de processamento, onde falta transparência. E a gente começou a ver os benchmarks internacionais, as recomendações de instituições, de organismos internacionais. Então, a gente já vinha trabalhando há muito tempo em parceria com o Ministério de Minas e Energia, junto com a Agência Internacional de Energia, por exemplo, a OCDE. E assim, não foi nem invenção do governo brasileiro, várias recomendações, assim, literatura abundante no poder que a transparência tem para dinamizar mercados e reduzir preços. E a gente trouxe estudos de casos internacionais, como, por exemplo, a nota do exemplo norueguês, que a gente fez ano passado. A gente costuma dizer que só o Brasil faz as coisas, mas
Noruega, Estados Unidos, todos eles apostam na transparência e no estabelecimento de contornos mínimos para que os negócios aconteçam. Então, não é porque o setor, um setor que um acesso negociado, uma negociação num setor regulado, ele precisa acontecer dentro de contornos jurídicos. E a gente identificou que, em relação ao escoamento e processamento, tinha ali algo que a gente precisava entender, porque o preço de realização nas plataformas, o preço de venda de gás natural lá nas plataformas, ele é muito baixo, e esse gás natural está chegando para a sociedade brasileira muito caro. E a gente precisa entender, assim, eu não preciso, a gente pode discutir o que está ali dentro daquele conjunto escoamento e processamento, mas eu preciso entender por que um gás que custa 6%, 7%, 8% do Brent lá na plataforma para ser produzido, chega aqui para a sociedade brasileira, no Citygate, a $12. E aí a gente começou a investigar isso, e aí não é só o escoamento e processamento, a gente começou a endereçar medidas para dinamizar e para ter uma remuneração, nos termos do decreto, justa e adequada de todas as infraestruturas. A diferença é que o transporte já era regulado. Então, o transporte é uma atividade regulada, a regulação do transporte, os requisitos de tarifação do transporte estão, inclusive, em revisão pela ANP, o escoamento e o processamento, e aí tem um erro de concepção, que eu já vou endereçar a sua segunda pergunta. Não é que ele não seja regulado. Todas as atividades da indústria petrolífera no Brasil são reguladas. O legislador ele fez uma opção, dizendo que o acesso a essas infraestruturas deveria ser negociado entre os agentes, mas que elas seriam consideradas infraestruturas essenciais. Isso está lá escrito na lei, não sou eu que estou inventando. Foi um debate amplo da sociedade brasileira. E se essa negociação não surtisse efeito, esse valor, né, o preço de acesso, seria arbitrado pela Agência Nacional do Petróleo. Assim como a ANP fez lá atrás, quando falou dos contratos de comercialização, assim como outras atividades que são também negociadas entre os agentes, cabe ao regulador dar os contornos dessa negociação. De novo, porque essas infraestruturas têm uma característica de essencialidade. Então, não é por serem estruturas com acesso negociado que elas não precisam, que elas não têm regulação. Elas não estão num vácuo jurídico, elas são reguladas. E aí o que a gente tentou trazer foi, olha, contornos, quais serão os requisitos para determinação do que seriam preços de acesso justos e adequados. Como calcular isso? Para a gente tentar ancorar e dar balizas mesmo para os agentes. Num ambiente de muita assimetria de informação, você trazer isso promove transparência, promove segurança jurídica, porque quando você toma um investimento, você já tem clareza de como o regulador vai atuar lá na frente, num eventual conflito de acesso. Então, assim, a decisão... E aí a gente trouxe até na nota técnica, onde a gente fez esse estudo, a gente fez a diferença, o que é um acesso regulado e o que é um acesso negociado, mostrando que não é porque é negociado que o acesso vive num vácuo jurídico. No mundo todo, o acesso negociado também precisa ser negociado dentro dos contornos da regulação. Então, é um pouco isso, Luiz. Obrigada. Obrigado você, Heloísa. E aí, você falou a respeito de um trabalho muito importante que foi desenvolvido pela EPE ao longo dos últimos anos e que foi apresentado esse ano ao público, à sociedade, que é esse aqui, né? O estudo de tarifas de escoamento e processamento para o sistema CIE e CIP. Esse trabalho é um trabalho de absoluta qualidade e em nome do setor cerâmico e acredito também em nome de outras entidades ligadas à cadeia produtiva do gás natural, parabenizar você em nome do time do EPE pelo empenho, pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados que esse trabalho do estudo das tarifas de escoamento e processamento traz para a discussão e para o aprimoramento do mercado de gás natural do país. Parabéns, viu, Heloísa, a você e a todo o time aí da EPE. Obrigada, querido. Agora eu vou conversar com o Vladimir Pascoal Macedo.
que é conselheiro da Agenersa e coordenador nacional do CT Gás, da ABAR, que é a Associação Nacional das Agências Reguladoras. Vladimir, você atua numa agência reguladora estadual, aí no estado do Rio de Janeiro. A distribuição de gás natural enfrenta uma série de desafios. Por exemplo, como conciliar a demanda do setor elétrico com a demanda do setor, especialmente o industrial, no que tange à formulação de uma tarifa que seja módica para esses consumidores e para a sociedade de forma geral. Vladimir, obrigado pela participação, seja bem-vindo à 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. Obrigado, Fernando, pelo convite, pelo evento de vocês de participar mais uma oportunidade, né, nesse ano participando novamente. A pergunta é complexa, a gente vem acompanhando a discussão do leilão de capacidade, muito preocupado justamente com a modicidade tarifária das concessões, diretamente aqui na Agenersa, na tarifa de distribuição, mas na CTGás vendo como um todo, inclusive na parte de transporte também, que acaba afetando o consumidor final e a distribuição aqui. A gente vem de um longo processo desde do início de 2002, ali, do apagão, com uma modelagem das térmicas, e aí foi desenvolvida a modelagem também da infraestrutura, do transporte e distribuição, tendo em vista esses contratos. Vem, então, agora uma nova modelagem do LRCAP, colocado inicialmente no início do ano, depois suspenso, agora para março do ano que vem. Isso traz demandas para regulação, sim, para desenvolver uma modelagem que atenda aos requisitos desse leilão, que demanda flexibilidade regulatória. Então, a gente tem a questão do contrato firme, flexível, as térmicas têm um alto despacho intermitente, com pouca previsibilidade, difícil ter previsibilidade para o próximo ciclo. Se faz a revisão plurianual, você tem que prever a demanda das térmicas no próximo ciclo. É um estudo bem complicado de você ter dados variáveis que fundamentem isso. Por outro lado, é importante entender qual o peso dessas térmicas na estrutura e por isso, pelo peso que elas têm, pelo impacto de não tê-las na concessão, no impacto que vai ter na modicidade tarifária para os outros consumidores, e aí principalmente a indústria, que acaba, se você tem a saída das térmicas, você tem um custo permanecendo e ficando, aumentando ainda mais a tarifa e o custo do gás para o consumidor final, que é um problema que a gente tem no país hoje. Todo o esforço tem sido feito pela MME, pela EPE, em todos os segmentos do gás, para buscar soluções para a redução desse custo, como a Luísa trouxe, né, você tem a previsão do aumento da produção, mas ao mesmo tempo a gente vive o dilema da queda da demanda em vários segmentos. E aí, principalmente, pelo aspecto custo, que vem implicando, esbarrando que o gás acabe não aproveitando o potencial que ele tem para o país, como a Luísa brilhantemente trouxe. Então, acho que as demandas principais para a regulação são os mecanismos dessa flexibilização contratual, a análise, como você vai calcular esse risco das térmicas, dessa flexibilidade, do risco dos despachos, como você vai equilibrar na concessão para dar os sinais corretos da alocação desse custo. Que a tarifa de distribuição deve enviar os custos mais precisos, né? Promovendo a tarifa justa e competitiva e buscando atrair esse segmento, manter esse segmento das térmicas na infraestrutura de gás, entendendo a importância dela para a modicidade tarifária como um todo. Ok, Vladimir. E aproveitando essa questão que eu apresentei ao Vladimir, eu também faço uma indagação sobre o sistema elétrico ao Rogério Manso, que é o presidente da ATEGAS. E, Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. Rogério, quais os riscos da descontratação das térmicas para o sistema de transporte? Eu já emendo com uma segunda questão. Há barreiras regulatórias para a diversificação de produtos das transportadoras? Quais seriam esses riscos?
E aí, aproveitando também, Rogério, nós estamos aqui vivendo um momento de uma discussão muito forte sobre as tarifas de transporte. Qual a visão da ATEGAS sobre esse processo que se encontra em andamento e que é coordenado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis? Boa tarde, Rogério Manso. Boa tarde, Cris. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. Eu tenho que primeiro conseguir lembrar as 3 perguntas, tá, Cris? Mas vamos lá começar pela primeira. O sistema de transporte, pela característica própria que ele tem, ele é um prestador de serviço para clientes de uma maneira bastante ampla, mas, obviamente, em particular também para o sistema termoelétrico. Hoje, basicamente, o sistema termoelétrico contrata 40% da capacidade do sistema de transporte. Ao contrário de alguns países que têm inverno severo, hemisfério norte, Argentina, onde essa capacidade é compartilhada pelos clientes comerciais e residenciais que precisam realmente da calefação no inverno, o Brasil, basicamente, a nossa rede ela trabalha muito mais interrelacionada à indústria, que é representada pelo Éder, pela Biquim, e ao sistema termoelétrico. Então, a conexão das térmicas ao sistema é algo que vem da própria incepção, né, da própria concepção e a construção do sistema de transporte de gás como ele existe hoje. Né? A partir do início aí dos anos 2000, foram investidos, por exemplo, no Plangás, cerca de 30 bilhões de reais para que a gente pudesse capacitar a rede a suportar as térmicas que existem aqui. Não apenas as térmicas, mas principalmente as térmicas, dado que naquele momento alguns dos desafios, como o despacho simultâneo das térmicas, não encontravam respaldo no sistema de transporte. Então, o investimento foi feito e esses 2 sistemas, desde então, convivem de uma maneira assim, muito próxima, de forma a dar garantia de suprimento ao abastecimento de gás e de energia elétrica também. Com o vencimento dos contratos do chamado PPT, isso já totalmente previsível pelo horizonte desses contratos, nós começamos já há uns 5 anos a receber preocupações de clientes, né, que falam, olha, os contratos vão vencer e potencialmente, se eles não forem renovados, você tem um impacto na questão tarifária. Basicamente, como eu disse aqui, a gente distribui o custo desse sistema entre indústria, principalmente, não apenas, mas principalmente indústria e sistema termoelétrico. Na hora que o sistema termoelétrico fica numa situação de, eventualmente, não estar conectado, não estar contribuindo para aquele investimento fixo que já existe, né, o investimento já está feito, esse custo passa a ter que ser carregado para a indústria. Então, obviamente, você cria aí 2 condições. Primeiro, que você criou um modelo aqui no Brasil em que você permitiu térmicas ligadas a navios GNL não conectados ao sistema e que, obviamente, não tem a mesma qualidade de suprimento que tem quem está conectado ao sistema. Né? Você tem situações aí que estão registradas em que térmicas de GNL de baixo CVU, no momento que foram despachados, não estavam disponíveis, estavam hibernando, fazendo não sei o quê. Você tem situações em que navios atrasam, você tem situações em que falhas de equipamento não permitiram o despacho daquela térmica pelo navio de GNL. Então, foi importantíssimo uma medida do governo de separar produtos que têm qualidades diferentes. Senão você compete só pelo preço, mas você está competindo um Lada com digamos lá, um Mercedes-Benz, entendeu? Então, é uma competição um tanto pouco complexa. Você fazer isso que leva você realmente a potencialmente poder estar privilegiando
térmicas que não têm a mesma qualidade de garantia de suprimento. Não vou nem falar aqui de competitividade para não me alongar, mas, ao mesmo tempo, você cria um risco também de desconexão de térmicas e um impacto tarifário para os clientes. A gente tem buscado não só alertar as autoridades dessa questão, mas também buscar com a indústria algumas soluções. Mas as soluções que tem, eu não vou me alongar aqui e falar sobre isso agora, mas as soluções que tem são soluções que, eventualmente, são difíceis de implementar. Alguns produtos que você carregaria mais seriam produtos flexíveis, você carregaria mais o custo na época do despacho, causaria uma volatilidade tarifária cuja solução não vi ainda alguém capaz de propor. Vamos lá. Falando, então, desses produtos, né, barreiras regulatórias. Não existem barreiras regulatórias em nenhuma das questões que nos envolvem. Nós somos uma indústria totalmente regulada, né, pela natureza do sistema de transporte e, basicamente, você tem requisitos regulatórios. Quais são esses requisitos regulatórios principais que podem afetar uma questão como essa que a gente está discutindo aqui? Eu diria, o primeiro, os produtos que a gente faz, a gente não pode discriminar. Eles são produtos, se a gente fizer um produto com um viés para um determinado mercado, aquele produto tem que ser oferecido para todos os clientes. Eu não posso fazer um produto térmico e não oferecer aquilo para um cliente industrial. Então, é uma circunstância que faz parte do processo, né? Nós vimos desenvolvendo, todo ano nós estamos desenvolvendo produtos novos, né? Produtos que dão mais flexibilidade, que vão se adaptando a essa dinâmica do mercado, que é crescente, mas eles seguem sempre aquilo que está previsto na regra regulatória. Da mesma forma, quando você cria um produto, você tem que garantir também que aquela receita prevista ela vai ser percebida. Você não pode criar um produto e não ter uma solução de garantir a estabilidade da receita, que é da natureza da indústria. Então, tem algumas questões assim que têm que ser consideradas, mas eu não chamaria nenhuma delas como barreira. São simplesmente circunstâncias e, como eu disse, você todo ano está criando 3, 4, 5 produtos novos, tem um pipeline de produtos novos sendo criados, e a gente trabalha junto com a ANP, todos esses produtos têm que ser aprovados pela ANP e tem sido bem sucedido, né? À medida que lança esses produtos, tem sentido que tem tração pelo mercado, interesse, e estamos sempre aprimorando mesmo aqueles novos que são criados, né? Esqueci a terceira, Quirity. A terceira questão, Rogério, refere-se à revisão tarifária. Evidentemente, das tarifas de gás. Tá. Bom, acho que eu não vou cansar as pessoas aqui, porque tem tido muitas audiências públicas, o tema tem sido bastante debatido. Assim, a posição das transportadoras tem sido, obviamente, nós tivemos aí mais de um ano de preparação, buscamos entregar à ANP trabalhos que vencessem algumas questões que a gente viu no passado e que as transportadoras apresentavam as suas propostas com estruturas muitas vezes diferentes. Então, a gente como associação, trabalhou muito com eles intensamente e apresentamos alguns materiais de forma que a gente trouxesse basicamente referências internacionais, referências objetivas, trabalhasse em cima de estudos por instituições de renome. Trabalhamos com a ICA no exterior, que apoia uma série de reguladores na preparação e discussões de tarifas. Trabalhamos aqui no Brasil com o SERI da Fundação Getúlio Vargas, também com bastante experiência na área regulatória, e apresentamos propostas baseadas em critérios objetivos. É basicamente o que a gente tem trazido para a mesa, tem sido basicamente uma posição de, obviamente, buscar trabalhar com a flexibilidade, o nível de
de abertura, né, para aquilo que o regulador realmente vier a propor, mas nós temos insistido dentro de um cenário em que a gente tem visto aí uma multiplicidade de debates, etc., mas que esses debates sejam sempre em cima de referências que têm algumas características, né? Em cima de dados públicos, em cima de dados auditáveis, em cima de estudos de referência, seguindo basicamente, mantendo uma coerência com todos os processos que o regulador tem feito. É basicamente isso, fugir de uma solução que alguns chamam, né? Não vamos fazer cherry picking, não vamos ficar escolhendo aquela que acha que é melhor para A, para B e para C, mas vamos tentar manter uma coerência, porque, em última instância, do lado aqui das transportadoras, são companhias com experiência, longa experiência, são todas companhias AAA, com experiência em investimentos aí nas mais diversas áreas no mundo inteiro e com interesse e capacidade de financiar esse momento aí que requer, né, uma retomada do ciclo de investimento, e depois pode conversar um pouco sobre isso. Então, eu acho que assim é importante a gente manter uma linha muito centrada, muito objetiva e que fique de pé, tanto do ponto de vista dos consumidores quanto do ponto de vista dos investidores. Eu acho que o regulador já deu esse sinal. Obrigado. Ótimo, Rogério. E para concluir essa primeira rodada entre os nossos convidados, eu chamo agora para uma questão o Éder Silva, que é gerente de assuntos econômicos de comércio exterior da Abiquim. Éder, eu gostaria que você falasse para o público que está nos acompanhando sobre qual a importância, qual o peso que o gás natural, qual o impacto do gás natural na competitividade da indústria química nacional. Quilce, antes de mais nada, queria te agradecer pelo convite, cumprimentar os meus colegas painelistas, registrar a satisfação da Biquim em estar aqui no evento de hoje, representando a visão do consumidor industrial, e de falar de um assunto que é central, como você mesmo já trouxe na sua pergunta, quase que autorrespondida, que é central na pauta de competitividade do setor químico brasileiro. Afinal, o gás natural é a energia que impulsiona a nossa indústria, reduz a pegada de carbono do setor químico e de grande parte dos demais setores industriais brasileiros, e, em especial no setor químico, permite a agregação, inclusive, de valor às riquezas do subsolo brasileiro, transformando as frações líquidas do gás natural e mesmo outras correntes em produtos indispensáveis para várias cadeias de transformação no país. O mundo químico que é competitivo, as grandes geografias que são competitivas no mundo químico rodam a gás. E há um custo favorável. Quilce, o setor químico, ele no Brasil, energo e gás intensivo. Estamos falando de um setor que representa alguma coisa em torno de 30% do consumo industrial. Então, oscilando entre 8, 9, já chegamos até 10 milhões de metros cúbicos dia, que é fortemente então impactado pelo custo do gás natural, tanto como insumo energético para os seus processos industriais, quanto como matéria-prima setorial, que vão para a fabricação de fertilizantes, produtos industriais como negro de fumo, metanol, até de gases especiais para usos medicinais, por exemplo. E que, como antecipado pelo colega Vladimir, já sentimos no setor, pelos altos custos produtivos, uma redução importante de volumes nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o gás natural é a molécula, do nosso ponto de vista, que viabiliza essa transição energética rumo à economia de baixo carbono. Afinal, ela é entre aquelas derivadas aí, entre os combustíveis tradicionais de base fóssil, aquela com menor emissão de gases de efeito estufa, que então nos viabiliza a redução da intensidade de carbono na pegada
dos produtos químicos brasileiros e garante a sustentabilidade de operações, desde que a preços competitivos comparados com essas grandes geografias que rodam com o gás natural como seu insumo estratégico, né? Ah, falando em estratégia, a gente também não pode deixar de lado o aspecto de segurança e de soberania que o gás natural traz ao país, né? Quando falamos de soberania energética, complementando o poder hidroelétrico nacional e de outras fontes renováveis na matriz elétrica do país, alimentar, como eu há pouco disse, trouxe dados sobre a fabricação de fertilizantes que são apropriados pelo agro brasileiro na produção nacional de produtos que vão ser exportados para muitos mercados pelo mundo, garantindo segurança alimentar e garantindo também segurança de abastecimento, né? No adensamento de cadeias produtivas complexas da base industrial, como a química, pisos e, enfim, outros artigos cerâmicos, vidro, aço, entre outros colegas que são do setor industrial, que são heavy users de gás natural. Em efeitos também de adensamento da cadeia produtiva, o gás natural viabiliza um importante aspecto de efeito multiplicador na retomada da produção, né? Como eu disse há pouco, já sentimos, pelo alto preço do gás natural no país hoje, uma redução de carga, uma redução de volumes e, em alguns casos, até inviabilização de algumas plantas produtivas, sobretudo algumas de fertilizantes que foram descomissionadas, descontinuadas nos últimos anos e que se encontram nesse atual momento em processo de religamento. E há estimativas de que, rodando a gás natural, nós, a cada R$ 1 milhão em aumento de produção, nós conseguiríamos quase que o equivalente em acréscimo do PIB total da economia e geração de 15 novos empregos no setor, a cada US$ 1 milhão de reais, desculpa, de retomada de produção pelo setor químico brasileiro. E é por isso que a gente precisa entender o que outras geografias estão fazendo para trazer mais competitividade à sua fabricação ancorada em gás natural, né? Sobretudo, os dois maiores fabricantes de produtos químicos, que são os Estados Unidos e a China. Estados Unidos, que por meio de seus programas industriais, que remontam às políticas de abertura do mercado de gás natural e do shale gas, e mais recentemente o Inflation Reduction Act, o Jobs Act, enfim, outras políticas industriais nos Estados Unidos alicerçadas no uso do gás não convencional, lá, não é, do shale gas, reinventaram a indústria química petroquímica americana com uma atração de mais de US$ 200 bilhões em CAPEX nos últimos 20 anos. Mais recentemente, a China, até aproveitando uma oportunidade conjuntural de uso do gás natural russo, que foi sancionado, impedido de acessar o mercado europeu e passou a alimentar imediatamente o suprimento da maior indústria química do mundo, que é a chinesa, com preços extremamente agressivos. Então, resumindo a resposta, Willis, nós entendemos que para se manter, na verdade, relevantes em termos globais, a indústria química brasileira precisa se aproximar dessas grandes geografias que rodam ao gás natural e de uma maneira eficiente em termos de custos. Inclusive para que a gente consiga aproveitar algumas vantagens do país, do Brasil, em relação à sua fabricação de produtos químicos, em termos de escopo, por exemplo, em termos de escopo 1, não é, de emissão de gases de efeito estufa, onde o Brasil, desde os anos 70, faz a diferença e a referência, com a alcoquímica, por exemplo, e mais recentemente também agregando valor a produtos da biomassa, usando outros insumos renováveis na oleoquímica, em biorefinarias, em outros processos industriais que possam, além de nos aproximar dessas grandes geografias que usam o gás natural como matéria-prima, também estar na vanguarda da sustentabilidade com esses produtos renováveis, sempre em uma visão de complementação da redução de gases de efeito estufa e posicionamento estratégico dos produtos químicos brasileiros em relação a outros países. Obrigado, Éder Silva, gerente de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química.
eu quero também fazer uma observação para você que nos acompanha ao vivo, que você tem a possibilidade de participar dessa discussão através do chat. Envie sua mensagem com o seu nome, de onde, de qual ponto você está falando, e nós teremos aqui, com o passar do tempo, talvez a possibilidade de encaminhar uma observação ou pergunta que você venha a fazer. Ok? Eu quero convidar agora para participar dessa mesa e formular uma pergunta ao Marcelo Veit, que é o diretor do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, a jornalista Heloísa Pereira, que é integrante também do nosso comitê organizador do 9º Fórum Brasileiro do Gás Natural. Heloísa, por favor, junte-se a nós e formule a questão ao Marcelo Veit. Olá, boa tarde, Quilice. Eu cumprimento também todos os integrantes desse debate. Para nós, da imprensa e da área de comunicação, é muito interessante, a gente tem acompanhado muito de perto, né, essa conversa sobre os diversos passos da abertura de mercado, os avanços que foram conquistados até agora, mas nós olhamos também sempre para os temas quentes, né? O que está acontecendo aqui nas últimas semanas. Então, eu vou trazer uma pergunta aqui que nós temos acompanhado muito por conta da MP 1304. Ela tem alguns pontos, Marcelo, que tocam no mercado de gás de uma maneira bastante sensível. Dois deles que chamam a atenção são principalmente a elevação do preço de referência do petróleo. E é um valor, uma rubrica, né, que influencia outras receitas das empresas, vai ter impacto ali no cálculo dos royalties, no cálculo de participações especiais, porque ele serve de referência para calcular essas outras rubricas. E pode, então, ter um efeito importante para a indústria do gás de uma maneira bem geral. E o outro é a previsão de limitação da reinjeção de gás, que também é um tema, de certa forma, um pouco polêmico ainda no setor. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês estão analisando essas medidas, esses efeitos, né, esses trechos da medida provisória e em como eles podem impactar o planejamento ou como vocês imaginam que ele pode impactar de alguma forma os próximos passos dessa abertura de mercado. Ótimos pontos, Heloísa. Perguntas complexas, né? Quando a gente está falando em questão de royalties, a gente está falando diretamente ali em relação à economicidade, né? Quando a gente está falando de reinjeção, a gente tem um mix também no sentido até para garantia de abastecimento. Mas um ponto que vale a pena a gente destacar aqui, né? Muito na linha do que a Heloísa até comentou, né? O setor inteiro de petróleo e gás natural, ele não é só regulado, mas ele é submetido constitucionalmente a um monopólio da União, né? E a União, assim, desde sempre vem fazendo, né? E aí, quando a gente entra na questão da reinjeção de gás natural, né? Ela faz uma avaliação sobre, nos planos de desenvolvimento, né? É avaliado como melhor aproveitar aquele recurso, né? E aí a gente entra, de fato, em outro ponto que a Heloísa chamou muito bem a atenção, que é a assimetria de informação, né? Então, muitas das informações, quando tomadas em bases conceituais, sem análise desses impactos, a gente pode ter efeitos positivos ou negativos dentro do mercado. Então, por exemplo, né, quantos de nós aqui ouvimos que é caro produzir gás natural no Brasil porque é produção offshore, né, diferente dos Estados Unidos, que é uma produção onshore, né? Mas quando a gente olha, vamos fazer o paralelo então com o petróleo não é mais caro decorrente se é produção onshore ou offshore, né? Quantos de nós aqui escutamos que era inviável construir uma infraestrutura de escoamento de processamento e nós solicitamos ao apoio da EPE, fizemos análise econômica dessas infraestruturas e verificamos que, na verdade, o custo de escoamento de processamento, remunerando adequadamente o investimento, com a taxa de retorno, com a utilização eficiente,
na verdade, é muito competitivo, né? Então, se não fosse todo o trabalho de redução de assimetria de informações no setor, desde a publicação da resolução 794 em 2019 pela ANP, que foi uma grande revolução no setor, né? A Luísa está rindo porque ela lembra do grande caos que na época foi, né? Nós não teríamos uma visão de que é barato produzir gás natural. A própria PPSA hoje vende esse gás natural, né? Essa informação é pública, está dentro dos balanços da própria companhia, vendendo a 1,8 dólares o gás natural rico. E a quanto que ele chega ao consumidor, né? Então, esse processo de redução de assimetria, né? E de trazer clareza a diversos elementos, como a própria reinjeção, né? Quais são os grandes motivos da reinjeção, né? Isso muda um pouquinho a perspectiva de tomada de decisão dentro do ambiente regulatório e pelos próprios agentes, né? Então, diversos agentes sinalizaram que tem hoje um nível de reinjeção exatamente pela falta da regulamentação do escoamento e do processamento. É o próprio desafio da PPSA, motivo pelo qual nós colocamos na medida provisória, né, para que a PPSA pudesse acessar. Sem um acesso adequado, a PPSA sairia em prejuízo, como outros agentes estão saindo em prejuízos, ou outros agentes tomaram a decisão de reinjetar. Então, mas muito se discutia, não, a reinjeção é para tirar o máximo possível de petróleo. E, na realidade, quando a gente analisa tecnicamente, não é só esse o motivo, e pelo contrário, com o tempo eu vou aumentar a razão gasóleo dos poços, e isso vai trazer um efeito nocivo para o próprio campo. Então, sem uma avaliação muito específica, né, a gente pode olhar e falar, olha, isso é sensível, mas, na realidade, todas as medidas que nós colocamos, por exemplo, no decreto, que trata também da reinjeção, da revisão dos planos de desenvolvimento, é para que realmente os produtores tenham receita, né, com a comercialização desse gás natural, né, e que isso se torne cada vez mais competitivo ao mercado, né, reduzindo custos, por exemplo, um custo de reinjeção desnecessária, né, ou trazendo a flexibilidade necessária que o setor elétrico precisa, né, tendo em vista que muito se discutia da inflexibilidade do gás natural, né, devido ao flow assurance das infraestruturas em relação às questões de sazonalidade, mas a gente vê como diversos países também se desenvolveram, mesmo também tendo gás associado na sua produção, mas a produção nacional conseguiu atender essa sazonalidade de mercado. Então, para a gente, né, o que o Ministério tem feito é buscar fazer esses foros de diálogo, identificar isso, e aí eu vou fechar no ponto dos royalties. Tá? Um dos pontos que nós colocamos no decreto é exatamente identificar que cada produtor, cada concessão apresente o relatório de desempenho econômico exatamente para trazer o equilíbrio entre esses royalties, entre o que medidas a gente pode fazer como política pública para tornar atrativo e remunerar adequadamente todos os investimentos do setor. Tá? Então, a luta, de fato, é entender isso, analisar e não tomar decisões baseadas em conceitos, mas baseado em números. Né? Então, a gente vê um caminho muito próspero para os agentes e para o país nesse sentido. Ótimo, obrigado Marcelo White e também a Heloísa Pereira pelas participações. Agora eu falo com a outra Heloísa, Heloísa Borges. Heloísa, eu tenho aqui uma pergunta que está sendo apresentada pela audiência e ela vem do Fábio Toledo. Fábio Toledo, ele é CEO da Estiva Refratários. Ele fala aqui do município de Estivagerbe, no interior de São Paulo. E ele pergunta: até que ponto a entrada do Rota 3 poderá aumentar a oferta de gás no Brasil e, consequentemente, a redução dos preços que são muito superiores aos valores que temos na Europa, por exemplo? E se nós aqui sabemos, uma previsão da entrada em operação efetivamente comercial do Rota 3, Heloísa. Bom, vamos lá.
O Rota 3 definitivamente vai aumentar. Ele já está entrando em operação. A gente tem uma expectativa de que traga pelo menos 14 milhões de metros cúbicos dia adicionais de gás natural à oferta nacional. Ele já está em operação, assim, então isso é bem efetivo, ele já está em operação. O que acontece é que, naturalmente, tanto os campos de produção quanto a própria operação das infraestruturas, elas sofrem o que a gente chama de ramp-up, né? Então, até atingir sua capacidade máxima, essa operação ela vai tendo uma rampa de subida. é, Esse projeto ajuda, até ajudando, tocando um ponto no que o Marcelo falou antes, né? A gente tem informação pública, a própria Petrobras reconhecia que parte da reinjeção nos campos da bacia de Campos era por conta do atraso na entrada do Rota 3. Então, a gente tinha aí o atraso do Rota 3 fez com que, de fato, a gente não conseguisse trazer um gás que já estava previsto, que teve que ser reinjetado. E aí, como que se correlaciona com os preços? Bom, a formação de preços hoje do mercado de gás natural, ela acaba sendo muito, muito ancorada na disponibilidade de gás e no mix de gás ofertado que a gente tem. Então, a gente tem hoje, né, o que a gente tinha, uma queda da Bolívia. Então, tinha um contrato lá fixo com uma determinada precificação da Bolívia que estava caindo, uma formação de preços do mercado nacional, sendo que o Rota 1 também estava operando em declínio. O Rota 1 hoje opera com 50% da sua capacidade, o Rota 2 operando na capacidade máxima e o Rota 3 agora chegando. Isso dá um fôlego, isso muda a dinâmica de preço. Porque quem é que estava na prática precificando? É o que a gente chama no mercado de precificação marginal, precificação da margem, né? O preço estava sendo feito pelo gás mais caro, que era o gás que estava vindo importado de GNL, normalmente spot. E aí isso acabava dominando a dinâmica de preço do mercado. Se a oferta aumenta, principalmente a oferta nacional, tudo mais constante, o que a gente espera? A gente espera uma pressão de baixa nos preços domésticos. Então, a gente espera que esses preços domésticos sejam feitos, que esse gás natural passe a ser mais precificado com base no gás doméstico, ou pelo menos uma contenção aí, porque você vai mudar o mix de contratos que compõe o Rota 3. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque isso precisa, e eu vou me repetir, isso precisa ser acompanhado de uma efetiva competição, que é o quê? Uma abertura, um efetivo acesso da infraestrutura. Então, se eu só aumentar a produção e mais nada, eu não estou mudando a dinâmica do mercado. E isso fica muito claro quando, por exemplo, a gente lá começou a mudar, fez algumas regulamentações, ainda no novo mercado de gás, que permitiram o efetivo acesso de alguns produtores do campo do pré-sal, da Bacia de Campos e Santos, permitiram inclusive swaps, permitiram que os produtores terrestres, ali aquela desconcentração que a gente viu na produção terrestre, que eles conseguissem colocar contratos de gás precificados de forma diferente ou precificados de forma independente. O que a gente viu na prática? Quando isso aconteceu, a gente viu em alguns supermercados o preço do gás caindo, inclusive em momentos de alta de preço de gás natural. Quando começa a guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço do gás natural subindo, os contratos precificados, a Brent e a GNL subindo, e ali na região Nordeste a gente tinha uma queda dos preços do gás natural praticados na prática para distribuidoras da região Nordeste. Por quê? Por causa da oferta. E não é só uma oferta só por conta do aumento de produção. É um aumento de produção combinado a uma diversificação de produtores que induziam uma efetiva competição. Por quê? Porque eles, de fato, tinham que competir por preço no gás natural. Então, um fator é a capacidade real, o gás está chegando. O Rota 3 está operando, os campos estão produzindo, o gás está chegando. Mas o segundo fator é esse acesso às infraestruturas, a gente de fato promover competição no sistema, e aí vai ter, aí já faço aí meu jabá para você, vai ter o ponto, o final da cadeia, que é o quê? O efetivo consumo, né? Uma demanda, um crescimento desse consumo, que é quem de fato completa esse movimento. Eu vou concordar se esse movimento não é simples, mas ele está acontecendo. E a gente está trabalhando, olhando todas essas etapas. É por isso que quando a gente trabalhou lá no Gás para Empregar, a gente olhou
como se fosse uma oferta já disponível de imediato, no que a gente chamou de curto prazo, uma oferta no médio prazo, ou seja, uma oferta que estava reprimida por falta de acesso à infraestrutura, mas que poderia, em alguns poucos anos, ser viabilizada. Por exemplo, contratos que têm aí, que estão suspensos, porque os planos de desenvolvimento estão suspensos à análise, a gente já sabe que tem gás, mas às vezes os operadores acionam uma cláusula do contrato de concessão que permite a suspensão da fase de produção por 5 anos, prorrogáveis por mais 5, às vezes até mais, para dar tempo desse desenvolvimento do mercado de gás. Então, a gente já sabe não só o que já tem, mas o que já tem descoberto, esperando um mercado se desenvolver. E aí, o acesso à infraestrutura para esses campos é fundamental. E aí, olhando ali mais a longo prazo, que ainda precisaria, de fato, de mais tempo aí para ser desenvolvido. Então, você entende que assim, o gás está lá. O gás da Rota 3 vai chegar. Só que a gente precisa desses outros elementos para transformar esse aumento da oferta nacional, de fato, em benefício concreto para a sociedade brasileira. Ótimo, ótimo, Heloísa, respondendo a pergunta do Fábio Toledo, CEO da Estiva Refratários, instalada aqui no município de Estiva Gerbe, no interior do estado de São Paulo. Agora eu vou apresentar uma questão ao Vladimir Pascoal Macedo, conselheiro da Genersa e coordenador nacional do CTGás da ABAR, que é a Associação Nacional das Agências Reguladoras, ou Associação Brasileira das Agências Reguladoras. Vladimir, historicamente, ao longo dos últimos anos, não sei quantos, mas nós estamos discutindo, ou viemos discutindo muito sobre a harmonização regulatória, né? A harmonização da regulação federal, que é de competência da ANP, com as regulações estaduais, das agências reguladoras estaduais. E cada estado tem o seu time, tem o seu perfil de consumo, tem diferenças entre eles e, evidentemente, ali cada um constrói a sua regulação adequada ao seu perfil. Em termos de harmonização regulatória, Vladimir, em que situação ou em que pé nos encontramos nesse atual momento? Pois, Fernando, obrigado pela pergunta. A harmonização regulatória é um tema que até a palavra fica meio batida, mas não é algo simples, não é algo rápido. A gente já tinha essa demanda da harmonização com a abertura do mercado, quer dizer, tem que harmonizar em plena mudança ainda, o que é mais um agravante para a situação. A gente tem enfrentado isso com muito diálogo. Eu parabenizo aqui o MME, no Marcelo, como representante. A gente tem tido um canal de diálogo permanente, com todas as agências reguladoras, envolvendo nos debates pontuais e analisando toda a conjuntura. Eu acho que muito tempo no Brasil ficou discutindo como interferência ou lamentando como é a modelagem institucional nossa, que divide essa questão nacional e estadual, mas eu acho que o mais importante essa é a modelagem, essas são as regras do jogo que estão postas. Eu acho que dentro dessa regra do jogo, como você não tem a possibilidade da imposição num ente determinar como todos vão funcionar, resta então o caminho do diálogo, que na ABAR também é mais ou menos o que a gente faz, nenhuma agência estadual lá faz interferência na outra, a gente promove as discussões, o diálogo em conjunto, buscando esse entendimento. E é importante, é lógico que a gente vá para esse diálogo com a cabeça aberta, buscando soluções, porque é preciso ter harmonização regulatória. A gente precisa ter um jogo, um conjunto de regras no Brasil que faça sentido, que permita essa troca, que permita o swap. E não tem como fazer swap com regras diferentes em cada estado. Não dá para impor a regra dos estados, então resta isso a gente usar as ferramentas do efeito da ABAR, que é curso voltado à prática, levar o regulador para a academia novamente, para estudar, buscar novas soluções e discutir soluções em conjunto, e aí você já nasce com uma certa harmonização, lembrando que a harmonização não é padronização, as regras não vão ser iguais em todos os estados, como bem falou o Luiz Fernando, nós temos grau de maturidade diferente nas concessões, contratos diferentes, modelagem diferente de contrato. Então, o que a gente busca é ter uma base comum e dessa base você customizar para atender as peculiaridades de cada estado, mas que seja uma construção que faça sentido,
que atrai investimento, que o investidor que vai analisar aquele investimento ali consiga entender a lógica daquele investimento, que ele dê segurança jurídica e que a gente, nessa harmonização, ajude a destravar essas barreiras que a Heloísa bem trouxe para possibilitar que esse aumento de produção realmente venha aumento de competitividade, redução de custo e melhoria do serviço regulado como um todo. Então, não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, você começa em 3, 4 meses, você vai conseguir concluir, mas é muito claro que é o caminho. Acho que é o caminho dos Estados não se isolarem, buscar a discussão em conjunto, buscarem soluções que conversem, que facilitem o entendimento pelo mercado. Quanto mais a gente tivesse o mercado harmonizado, buscando eficiência acima de tudo, reduzindo barreiras, promovendo competitividade, mais a gente vai conseguir criar um modelo que atraia essa demanda que a gente precisa. Porque a gente fala da questão das térmicas, que é um baque muito grande nas concessões, mas a gente vê a queda do consumo em vários segmentos. Da indústria, a gente vem há anos com uma queda gradual. Nós temos GNV, que tem mais de preço, você tem um custo de mudança muito pequeno, você vai abastecer, vê que o gás aumentou, você troca, e onde sofre grandes impactos, aqui no Rio, é uma parte relevante da concessão e vem sofrendo ano a ano com sua redução. Além da redução na molécula, a gente fez redução também. A gente teve esse ano mais retirada de kit de automóveis do que instalação. Então, isso já dá uma previsão para o ano que vem, você ter uma queda ainda maior nesse consumo. E a gente precisa virar esse jogo e vira, principalmente com esse esforço da harmonização, com essa busca do aumento da competição. E a gente da ABA tem se colocado à disposição de todas as discussões, participo de vários debates aqui com a Heloísa e o Marcelo presente, o Manso também, que tem promovido essas discussões a nível nacional e a gente tem buscado participar. Eu acho que muito já foi evoluído, não falar só no futuro, a gente conseguiu fazer a abertura do mercado praticamente no Brasil inteiro, diferente nuances, todos os estados avançaram nesse aspecto e agora estão fazendo os ajustes necessários para essa nova modelagem de mercado, essa nova existência em todos os países que tiveram essa migração, desverticalizaram o seu mercado, teve um processo de transição. Eu tive agora na Europa em reunião com a agência reguladora da Itália, acompanhando como foi o processo deles há 20 anos atrás, como eles produziram, como eles procederam à transição, quais foram os principais impactos que eles encontraram. Tive em Portugal também com essa mesma temática. E a gente precisa esforçar muito. Eu fico triste olhando lá a formação de tarifa deles, a gente olha a taxa de remuneração de 4% ao ano, 4,5% ao ano, e a gente trabalha aqui com taxa de remuneração de 8% a 10%, alguns vão até a 20%. Isso dificulta muito você ter uma tarifa no final para o consumidor que dê competitividade à molécula do gás. Acho que esses esforços, e aí eu vou na linha da transparência, realmente, cada vez a gente está buscando na ABA criar procedimentos também para a transparência, para o controle dos agentes de mercado, para a gente poder atuar na mobilidade tarifária de forma técnica mesmo, buscando soluções, distribuindo melhor os custos, buscando uma modelagem que seja atraente ao mercado consumidor para aumentar essa demanda e assim contribuir com a modicidade tarifária. Obrigado, Vladimir, pela sua participação. Eu tenho aqui uma questão que eu vou endereçar ao Rogério Manso, presidente executivo da Ategás. A questão é apresentada, Manso, pelo Ricardo Savoia, da América Energia, que está aqui em São Paulo, capital. Ele volta ao ponto da medida provisória 1304. Ele afirma que existe uma preocupação de que a medida provisória possa prejudicar o setor de óleo e gás, colocando investimentos em risco. Qual a visão sua, Manso, a visão dos transportadores, de uma maneira muito objetiva, sobre o que foi aprovado e deve ser sancionado em relação à medida provisória 1304? Bom, primeiro aqui aproveitar a pergunta anterior foi endereçada ao Vladimir, dizer que esse tema da harmonização é um tema relevante, certamente vai ser uma das pautas mais importantes que a gente vai ter aí, superados alguns desafios mais de curto prazo. Eu estou falando isso para, basicamente, enaltecer o trabalho aqui que a ABAR tem feito, especialmente a CT Gás, aí, o Vladimir, que tem sido uma pessoa
aberta aí uma ponte aí entre os diversos interesses conflitantes, e a expectativa de que realmente esse diálogo aí que ele tem promovido realmente leve a gente a evoluir para o bem, em última instância, do consumidor final, né? Mas também não posso deixar de reconhecer o trabalho dos outros agentes que estão aqui, principalmente do governo, Marcelo, Heloísa. Eu acho assim que a gente está no momento em que pode unir força nessa direção. Aqui no transporte, nós não entramos ativamente dentro das questões que entraram aí na MP 1304. As nossas prioridades estão mais focadas em outros temas. Eu não me sinto assim como uma pessoa mais abalizada. Eu não sei se tem algum ponto específico que o Ricardo tem preocupação que toque o transporte, mas é que eu estou dizendo, nos últimas semanas e meses, a nossa atenção ficou mais focada em alguns outros temas, e eu lamento não poder contribuir muito para uma resposta balizada aí para essa questão. Talvez outros aqui no painel se sintam mais capazes do que eu de comentar. Por favor, se alguém quiser fazer a resposta endereçada ao Ricardo Savoia, por favor, fiquem à vontade. Deseja se manifestar? Éder, por favor, fique à vontade, a visão do setor químico sobre a MP 1304. Willis, se me permitir, acho que vai muito na própria pergunta, na própria resposta que eu coloquei para a Heloísa, né? De uma maneira geral, né, são elementos que precisam ser avaliados, né? O governo ainda está avaliando como é que vai ser o desdobramento, mas existem diversas ferramentas que foram desenvolvidas, até próprios projetos de lei, né, que vão no sentido, né? Então, a medida provisória foi colocada, foi feita essa inclusão pelo relator, né? Mas a gente não vê de fato, algum efeito prático que possa comprometer todos os efeitos futuros, né? A gente olha até o efeito royalties, é um item que vem sendo discutido, o preço de referência, por exemplo, a ANP rediscutiu o valor agora e foi aumentado o valor ali base para não da alíquota, mas em relação ao preço de referência, e nós tivemos diversos leilões e que teve resultado. Então, é um processo, de fato, de amadurecimento, de identificação do que vai ser esse efeito ao final, mas, sem dúvida, acho que é um ponto que é importante colocar, né, que aqui o Ministério de Minas e Energia, a gente sempre tem avaliado toda a questão econômica que passa pela modelagem econômica do leilão, é feita pelo Ministério, principalmente o leilão que é da partilha de produção. Então, esse é um item importante aqui para o Ministério, que a gente vê com bastante atenção. Agora a gente tem que observar os desdobramentos, mas experiências passadas não sinalizaram nesse sentido. Ótimo, Veit. Eu tenho aqui uma pergunta que pode ser endereçada ao Éder, que está aqui representando a Abiquim. Éder Silva, gerente de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior na Abiquim. E a pergunta vem do Marcos Pereira, que fala da Paraíba. Éder, hoje já se oferece à indústria do Brasil próximo de 70 milhões de metros cúbicos dia de gás. Com a previsão da entrada de outros gasodutos, isso pode não ainda atender à demanda da indústria. Você acha que o biometano vai complementar essa demanda? De maneira muito sintética, né? Nós teremos aí a entrada de novas ofertas de gás nacional e possivelmente gás vindo da Argentina, por exemplo, e gás ainda vindo da Bolívia, que é uma questão que eu quero apresentar ao final ao Veit. Na visão da indústria química, que atua fortemente na descarbonização da sua produção, o biometano pode complementar ou substituir o gás natural de origem fóssil, Éder?
Willis, sem dúvida o biometano pode complementar e muito bem o gás natural na busca da descarbonização da matriz produtiva brasileira. Complementa também em volumes, me permita, inclusive, retomar a pergunta anterior sobre o MP 1304, no que se refere especificamente à reinjeção. O ponto de vista da Biquim é muito claro, no sentido de quanto maior a disponibilidade, maior a oferta de qualquer molécula, seja ela nacional, seja ela importada, boliviana, seja ela de vaca moita na Argentina, seja a complementação com biometano, tudo é bem-vindo para buscar equilibrar aquele tripé de competitividade, né? Que é o desafio de vencer simultaneamente as dimensões de maior disponibilidade, ou seja, maior oferta, é mais gás sendo escoado, é mais gás sendo transportado, é mais gás sendo consumido e processado pela indústria, pelas termoelétricas, pela sociedade de modo geral. Está abraçando também a dimensão preços, né? Porque a gente tem sim que olhar um pouco a composição da tarifa média no Brasil e no mundo. E no Brasil a gente está falando de as infraestruturas de transporte, de distribuição, representam algo em torno de 30% do custo total do gás no país, enquanto outras geografias, Europa em guerra, tá, pessoal? Ah, por conta aí da invasão da Rússia na Ucrânia, estamos falando ali, naquela geografia, de custos inexpressivos do uso dessa infraestrutura para acesso do gás natural ao setor industrial. Então, é dizer que, então, quanto maior a disponibilidade de todos os tipos de molécula em uma visão complementar, uma abordagem também de preços competitivos, olhando o que essas outras geografias que são competitivas fazem para viabilizar esse gás, nem tanto biometano no mundo, mas o Brasil, por, por estarmos aí com a biomassa também como uma das possibilidades de extração, de obtenção do biometano, né? Isso é diferenciar o Brasil na busca de uma redução da sua pegada de carbono. E por isso mesmo também olhar a questão de especificação, né, de qualidade do gás natural e do biometano, a valorização do atributo ambiental em políticas públicas que viabilizem a inserção competitiva desse biometano em complementação ao gás natural na matriz tanto energética quanto no setor químico, como mencionei na minha fala anterior, também na agregação de valor em matérias-primas para N setores industriais, desde fertilizantes a gases medicinais. Então, insumo que o setor químico precisa para viabilizar um plano viável de redução da sua pegada de carbono é garantir, então, um ataque nas três frentes do gás natural e do biometano, em termos de disponibilidade, de custos e de especificação técnica. Lembrando que estamos falando de um setor industrial, não só química, mas de todos os grandes setores consumidores, né? Os heavy users de gás natural e, eventualmente, no futuro próximo de biometano, que são setores que têm uma demanda firme, que são setores que têm contratos de longo prazo e que, por isso mesmo, eventualmente, tenham que ter custos desvinculados ao uso energético em termoelétricas, enfim, a geração elétrica, não é? Para se manterem competitivos e acelerarem o processo de descarbonização da economia. Ótimo, Éder. E agora a gente parte para a reta final desse primeiro dia de transmissão da 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. E eu peço aqui ao Veit que comente algo que eu já havia colocado ali anteriormente. Eu queria uma observação sua, Veit, sobre o gás da Bolívia. Recentemente houve eleição na Bolívia, um novo governo assumirá ao longo das próximas semanas, se eu não me engano, ainda no mês de novembro. E eu pergunto a você, Veit, já existe uma interlocução do Ministério de Minas e Energia com a YPFB, com o governo boliviano, sobre aquilo que deverá ser a relação entre os países no tema gás natural de agora em diante?
Willis, de forma bem objetiva, sim, a nossa interação com a YPFB, com o governo boliviano, ocorre por diversas frentes. Inclusive, o Brasil é presidente pré-tempore do Mercosul, que o tema de integração gasífera é discutido no subgrupo de trabalho 9, né, que trabalha gás e energia elétrica. E o gás tem sido o grande protagonista nas discussões, né, com todos os países do Mercosul e envolvendo também outros países, por exemplo, como o Chile, né? Então, toda a discussão que nós estamos tendo com todos esses países tem chamado a atenção, de fato, para uma integração de mercado, né? Então, tem um grande potencial desse gás natural. Isso também chamou a atenção do Chile, né? Porque o Chile hoje, se não me engano, 50% do gás natural vem por GNL, né? Os outros 50% ali também, essa diferença, né? Vindo também de gás argentino, né? Então, a gente está num caminho, de fato, de desenvolver um mercado, né? E aí a gente fala, até brinca, né? A gente está fazendo a harmonização regulatória junto aos estados e a harmonização regulatória com os outros países aqui do Mercosul. Então, por exemplo, quando que é um período de programação, de nominação, balanceamento, tarifas, são elementos que são discutidos, por exemplo, dentro desse grupo. Em relação ao gás, volume de gás natural boliviano, né? Nós temos um diagnóstico muito claro, né, apresentado pelos próprios agentes, discutido com o governo boliviano, não com o novo governo agora, mas com o governo anterior, né, da dificuldade que a Bolívia enfrenta em monetizar as suas reservas, né? Hoje, o government take deles, né, as participações governamentais para a exploração desses campos, né, são bastante elevadas e têm comprometido a economicidade, né, que se resultam na dificuldade de monetização, de aportar novos investimentos, né? O governo boliviano vem há anos discutindo uma reforma da sua legislação, entretanto, essa reforma em específico não avançou, né? A Bolívia sinalizou ali um declínio acentuado de fato, né? Isso o antigo presidente, o atual ainda que vai trocar, sinalizou declínio da produção, descobriu novas reservas, mas o efeito prático, né, de ter novos investimentos e termos mais gás, ele ainda não avançou. Nós tivemos a declaração da Fluxys, que é uma empresa também brasileira que tem investido lá, comprou alguns campos e que sinalizou um investimento, mas ainda não decorrente de uma alteração legislativa ou de um novo campo em específico pelo lado da Bolívia. Em relação ao novo governo, nós ainda não tivemos interações diretas, né, para tratar especificamente da nova visão do governo. A gente enxerga que ainda não está no mesmo momento, e a equipe, né, que vem discutindo no Mercosul ainda é a mesma que está ali no passado, tá? Mas a gente vê, de fato, que é um caminho sem volta essa integração, né? Hoje, vindo pela Bolívia, ou, por exemplo, vindo por uma nova rota no Paraguai, ou vindo, por exemplo, gás natural argentino, né, vindo pela antiga trecho sul ali, né, para interligar com a TBG, Uruguaiana Porto Alegre, a gente vê que, de fato, tem um grande potencial de integração. Ótimo. Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui conosco na 9ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. Eu que agradeço por isso. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Conversei com Marcelo Gomes Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do MME, o Ministério de Minas e Energia. Eu vou agora para a manifestação final da Heloísa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, a empresa de pesquisa energética. E para a sua fala final, Heloísa, eu tenho uma pergunta endereçada a você que vem do Renato Mostaço da Mata.
Foi citado que o mercado de gás tem um desafio para o crescimento de demanda, não só para a oferta termoelétrica, mas também para a indústria. Nossa malha de transporte está basicamente margeando a costa. Interiorizar a malha de transporte não abriria esse mercado demandante potencial? Qual a visão da EPE sobre o processo de expansão da malha de transporte, Heloísa? Bom, Clit, obrigada pela pergunta, por essa oportunidade aqui final para eu falar do que ultimamente tem sido meu grande tema. Ando meio monotemática justamente nessa questão da expansão da malha de transporte, né? Ali, Vladimir está até rindo de mim. Vamos lá, definitivamente sim, a gente precisa expandir a malha de transporte e interiorizar o gás. É claro que de forma responsável, fazendo onde tem sentido em sinergia com as distribuidoras, ou seja, eu levo, expando gás. A gente tem vários estados hoje que ainda não são atendidos diretamente ou que se beneficiariam de maior oferta de gás. Esse gás vai ser interiorizado via malha de transporte e dali vai ser capilarizado via distribuição. A gente fez esse estudo, a gente mapeou onde está essa demanda potencial, aonde estariam essas fontes de oferta potenciais, e a gente publicou para consulta pública um plano que a gente chama de Plano Nacional Integrado de Gás Natural e Biometano. A ideia desse documento é justamente ter essa visão integrada, conectando a oferta com a demanda, vendo a infraestrutura como esse elo essencial de ligação entre oferta e demanda, e já fazendo, quando possível, uma ligação com o Programa Nacional de Biometano, que vem lá no combustível do futuro, e que determina que tem aí nesse olhar de transição energética até de longo prazo, já traz esse olhar de integração não só do gás natural, ou seja, do metano de origem fóssil, com o biometano, ou seja, do metano de origem renovável. A gente está falando da mesma molécula com duas origens diferentes. E por que isso é importante? Porque a produção de biometano está interiorizada. Então, na hora que a gente conecta essas duas visões, eu tenho fontes de oferta aqui, e vocês estão vendo ao contrário, né? Então, tem fontes de oferta aqui na costa brasileira, eu tenho entradas, e a gente faz essa análise integrada. Você perguntou para o Marcelo da Bolívia, eu tenho entradas aqui via Bolívia. A gente sugere uma nova conexão lá pela região sul para aproveitar o potencial da Argentina e conecta isso com a produção de biometano que já está interiorizada no Brasil. Então, esse documento está, inclusive, em consulta pública até dia 7 de novembro. Eu convido vocês a darem uma olhada nesse documento, e se tiverem mais contribuições enfim, se achar que não faz sentido, se achar que faz sentido, a gente aceita elogios, críticas, reclamações e sugestões, mas a gente precisa dessa participação, justamente de quem está olhando e precisando desse gás, para a gente entender como melhor interiorizar a malha. Mas, resumindo, sim, estamos olhando. Sim, achamos também que precisa interiorizar. O que a gente está fazendo? Concretamente, a gente está dando sugestão, são cerca de 12 projetos sugeridos de expansão, totalizando aí 34 bilhões de reais de investimento, uma geração de emprego que está na ordem de 90 mil empregos gerados para o Brasil. São investimentos que a gente acredita que vão trazer um dinamismo muito grande para a sociedade brasileira e vão trazer esse produto de forma mais competitiva para o interior do país. A consulta pública é www.epe.gov.br. A minha participação social, está lá a nossa consulta pública. É isso aí, Luísa. Estimular a participação efetiva, participação social da sociedade nessa discussão. Quilice, se você me permitir um minutinho. Ele não falou nada, vai falando, vai. Vamos lá. Eu queria fazer só um ponto aqui, mais uma vez também parabenizar todo o time da EPE, né, para avançar nesse plano. Esse plano foi muito debatido aqui dentro do programa Gás para Empregar. Ele representa um efeito histórico também de diálogo com os estados, né? Porque a gente está falando de demanda, o estado está ali junto aos usuários, a entender essa demanda, a convergir o planejamento estadual junto com o planejamento federal para que a gente desenvolva. O plano é a sinalização de como, de um lado, de como monetizar de uma forma mais efetiva, e do outro lado, de como chegar esse gás natural pela infraestrutura de transporte e pela distribuidora
né, pela concessão estadual de uma forma mais econômica ao agente, né? O grande desafio que nós observamos no Lugar para Empregar é realmente muito barato produzir, mas muito complicado chegar a esse preço competitivo ao consumidor. Então, aqui no plano, a gente reforça também a importância da harmonização e de que os estados também dialoguem muito dentro desse processo, né? Nós recebemos até contribuições, né, Elo, de diversos estados, né? E quanto mais os estados estiverem interagindo com os consumidores, entendendo essa demanda e trouxer todos esses planos junto ao PNIGB, nós vamos ter mais resultados aí efetivos para a sociedade. Ótimo, Veit. Muito boa a sua manifestação aqui, em conjunto com a Heloísa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Eu agora vou para a manifestação final do Vladimir Pascoal Macedo, que é conselheiro da Genersa e coordenador nacional da CETEGAS da ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras. A sua manifestação final, Vladimir, e o chamamento para, se eu não me engano, o 14º Congresso e Expo ABAR no final do mês de novembro, no Rio de Janeiro. Acertei? Acertou, 14º mesmo. Obrigado por se lembrar aí. Fica o convite para todos aqui da mesa, o Marcelo, a Heloísa Borges, o Manso e o Quiris já estão agendados para o Congresso. Aproveito para fazer o convite aqui ao Éder da Biquim e a Heloísa Pereira. Pedi até a Marifena depois de me passar o contato deles para eu falar com eles. Vai ser nosso congresso aqui no Rio de Janeiro, dia 26, 27, 28. Nós temos uma pauta específica da CETEGAS aqui que aborda principalmente a transição energética, a abertura do mercado de gás e a harmonização regulatória. Como bem falado, são vários temas que a gente vai debater no congresso. O próprio leilão de capacidade nós debatemos aqui, a questão da infraestrutura, que foi um trabalho feito aí com a EPE e faço novamente o elogio que o Marcelo fez, a experiência do trabalho com a EPE, a aproximação com os estados, poder enxergar essa infraestrutura de forma integrada realmente, inclusive com a distribuição. Vários estados foram dialogar individualmente com a EPE e conseguiram apresentar os seus projetos, apresentar a sua demanda. Eu acho que isso é uma forma dos estados contribuírem com a EPE, porque acaba que a distribuição tem o maior contato com o mercado consumidor, conhece melhor esse mercado consumidor dos estados, e também que eu falei desde o início, né, defendi com a Heloísa, ela recebeu muito bem isso. Não há que se falar em planejamento integrado das partes. Planejamento integrado tem que ser integrado de tudo, senão não faz sentido algum. Então, agradeço a Luísa por ter recebido tão bem, ela e a equipe da EPE, para esse debate. Foi um primeiro debate, alguns estados já conseguiram participar, outros não estavam maduros o suficiente, mas é o ciclo de aprendizagem. Agora nós vamos voltar em 26 a contribuir também, a participar mais ativamente desse processo. Entendendo que participar desse processo é buscar realmente, não há que falar em harmonização regulatória com planejamento não integrado, não feito em conjunto. Então, acho que isso tem melhorado bastante esse diálogo e acho que a externalidade, a sociedade, os agentes de mercado enxergarem resultados dessa harmonização leva um certo tempo. Mas a gente tem aí a abertura do mercado, foi um exemplo disso, quanto tempo a gente gastou com a queda de braço, empurrando, ajeitando aqui, brigando ali, e a gente conseguiu há 3 anos aí dialogar sobre isso e conseguiu ter efetivamente uma abertura de mercado com vários ajustes serem feitos, com vários avanços que são necessários, mas sendo feito. Então, a base assim, se coloca como um catalisador dessa convergência regulatória, transformando essa fragmentação das regulações de cada estado num sistema nacional coeso e previsível. E aí a gente está aberto a esse debate. A gente, além disso, para 2026, a gente vai continuar com as ações da ABAR. Nós temos vários cursos internos para os reguladores e também cursos que a gente envolve agentes de mercado. Esse curso que envolve de mercado tem um ganho a mais, que promove essa troca e também possibilita ao regulador um conhecimento melhor do serviço regulado, dos agentes de mercado. Então, esses cursos que a gente faz de reguladores e o agente de mercado juntos tem esse networking, esse debate interessante. Nós temos começado também a fazer grupos de trabalho com agências específicas para fins específicos também. Então, tem um grupo de trabalho hoje discutindo o uso do gás no transporte de pesados, quais são os aperfeiçoamentos regulatórios que precisa fazer para atrair essa demanda do transporte pesado do Brasil para o uso do gás.
Temos outro grupo de trabalho sobre acordo operacional, as agências que avançaram no Mercado Livre estão discutindo agora celebrar esse acordo operacional de forma harmônica, dando segurança operacional ao mercado. E a gente continua, assim, a ideia da Abade também de servir desse elo, promovendo esse debate, aproximando as agências. A gente pretende, ano que vem, trabalhar com benchmark, vendo as agências que desenvolveram soluções da abertura do mercado e que já tem impacto, teve resultado, analisar as consequências daquelas soluções de cada agência e aí servir de norte, de orientação para as demais agências, entendendo que dessa forma a gente está fazendo a harmonização regulatória de fato. Então, obrigado pelo lembrete, Quiris, espero te encontrar aqui no Congresso e fica normalmente o convite aí, o Éder, a Heloísa e a Maria Fernanda também. Tá bom? Muito obrigado, gente. Perfeito, Vladimir. Já estou aqui me preparando para o final do mês estar nesse 14º encontro e congresso e expo ABAR, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro. Agora, para a sua manifestação final, eu encaminho a palavra ao Rogério Manso, presidente executivo da ATEGAS, a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto. Sua manifestação, Manso. Bom, dentro do tema aí da competitividade, talvez o que a gente não tenha tido oportunidade muito de falar é do nosso plano de investimento. Primeiro, assim, a gente fica feliz que, em grande parte, o que a gente propôs no plano coordenado está incorporado na versão que a EPE submeteu à consulta pública. Ele busca, no primeiro momento, lidar com uma série de gargalos na rede existente, principalmente em face desse cenário que foi comentado aqui pelo Quility, pelo Marcelo, de queda de gás da Bolívia, que acontece, né, felizmente, concomitante com o aumento da produção, que já foi comentado aqui, não só de Rota 3, mas de novos projetos aqui na área, principalmente do pré-sal, mas também agora esperando a notícia do Sergipe Água Profunda. Então, no primeiro momento, o investimento no transporte é assegurar que esse gás não fique ilhado, né? Você não fique com uma área aqui onde você vai ter um excesso de gás e outras áreas faltantes. Então, levar o gás para dentro da região de São Paulo Sul, né? Esse Sudeste, São Paulo, toda a região Sul, hoje é atendida pelo Gasbol, mas também pelo Nordeste, e garantir que ele possa atingir diversos mercados. Esse aí, eu diria, é tipo assim, o front-end desse investimento. Mas, no segundo momento, né? E, na verdade, tem ali um overlap, você está penetrando em algumas regiões novas. Estamos trabalhando com a Gasmig, produto para Extrema, produto para Uberaba, estamos trabalhando com a Compagás, produto para Curiúva, e depois eles estendem para Londrina. Então, existe um projeto chamado de Rota do Bode, que interioriza do Nordeste, vai desde a costa aqui, né, a costa leste, sobe até o Ceará ali por dentro da região, sendo conversado com as diversas, né, é um desejo, né, de algumas das distribuidoras de que haja essa interiorização e talvez se consiga criar uma massa crítica, mas isso é um horizonte, né, é um projeto ainda em fase pré-conceitual, para análise, etc. Então, em última instância, busca-se atender aos mercados e dar competitividade também. A questão da competitividade, eu queria fazer só, foi comentado aqui do ramp-up da Rota 3, e a gente já vê o que vem acontecendo com o preço do gás, o preço relativo do gás, não vou falar nem do preço absoluto, o preço relativo do gás, que há algum tempo atrás estava em 12% do Brent, já foi para 11% do Brent, no marginal a Petrobras levou para 10% do Brent, e recentemente foi reportada aí uma análise da Wood Mackenzie do preço spot do gás, né, que coincide também com essa rampa que aconteceu no primeiro semestre e continua acontecendo agora do Rota 3, que a média do primeiro semestre do mercado spot, segundo a Wood Mackenzie, estaria já em 8,6% do Brent. Então, isso, em última instância, é o que se queria da lei do gás, é gerar um choque de oferta que promova realmente a queda da molécula. O transporte vem aí para viabilizar justamente que essa molécula chegue em todos os mercados, seja o mais amplo possível, não fique, como eu disse, restrito a uma região aqui, eu estou aqui no
No Rio de Janeiro, eu tenho gás do pré-sal, eu vou ter um gás mais barato do que o resto do país. Oxalá tenha também, né? Mas, enfim, é a capacidade de você levar isso para outros. Porque quando a gente faz as comparações aqui com outros mercados, é importante a gente lembrar de dois choques que aconteceram concomitantes no mercado, né? Um choque de oferta negativo na Europa, né, que levou os preços a subir. O Éder faz a comparação aqui de Europa com o Brasil, a gente um dia pode explorar isso um pouco mais, mas não é o melhor mercado para a gente comparar, porque realmente a Europa hoje está contaminada. Eu mandei recentemente para uma associação uma análise feita pelo IGU de 2025, né, International Gas Union, que mostra que os preços do Brasil estão paralelos na Europa, mas isso não é muito vantagem, pelo menos no atacado, tá? Não sei dizer no varejo. Existe uma questão na Europa onde a Europa se conecta diretamente ao transporte, às grandes indústrias. Então é difícil você fazer essa comparação. Mas houve, em paralelo com esse choque na Europa, um choque de oferta positivo nos Estados Unidos, né, que continua mantendo o preço da molécula baixa, e esse gás que não foi para a Europa está indo para a China, né, causando um estrago danado na indústria petroquímica. Conheço bem a indústria petroquímica, sou amplamente solidário, acho que a gente tem que dar as mãos aí e trabalhar junto para garantir realmente condições competitivas, proteção de mercado contra dumping, que ocorre com bastante frequência, mas essa é uma dinâmica do mercado que a gente espera que venha acontecer do ponto de vista positivo com a entrada dos novos projetos aqui. O Rota 3, recentemente, eu estava vendo aqui os últimos números, mas me falaram que ele deu um pico de produção, né? Causou um pico de produção aqui do país, que foi de 61 milhões de metros cúbicos por dia para 68 milhões de metros cúbicos por dia nesse segundo semestre. Eu estava olhando os números aqui do relatório do MME no primeiro semestre, ele já estava caminhando para um pico, mas ainda estava abaixo de 60 milhões de metros cúbicos por dia na oferta total de gás para o mercado nacional, né? Aí soma isso Raia com mais 16, 17 milhões de metros cúbicos por dia, soma Sergipe e Águas Profundas com mais 18 milhões de metros cúbicos por dia. Então, é isso, em última instância, que a gente espera realmente que aconteça nesse país e que a gente caminhe para estar mais para Estados Unidos e China do que para a Europa, né? Sem dúvida, Manso. Obrigado pela sua manifestação final. E agora, para encerrar efetivamente a participação dos nossos painelistas, eu passo a palavra ao Éder Silva, gerente de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior da Abiquim. A palavra é sua, Éder. Obrigado, Quilice. Bom, falar depois de todo mundo que já trouxe até aqui todos os pontos mais relevantes, me permite fazer talvez um fechamento mostrando perspectivas de que o futuro é promissor, tanto do lado da oferta, todos os projetos que foram mencionados do Rota 3, do Águas Profundas lá em Sergipe, do Raia, integração gasífera regional, com mais gás de vaca morta ocupando espaço do gás boliviano em produção que está decaindo nos últimos anos, a entrada do biometano como uma possibilidade, interiorizando a disponibilidade de metano, origem renovável, por todo o país. Do lado da oferta, do lado da demanda, também temos potenciais favoráveis a um estudo dentro do documento Gás para o Desenvolvimento do BNDES, que até 2030 a indústria química poderia elevar em até 30% a sua demanda por gás como um insumo energético e multiplicar por 6 a demanda como matéria-prima, que poderia alcançar só ali para a produção de fertilizantes, metanol, gases especiais, alguma coisa em torno de 24 milhões e meio de metros cúbicos por dia, né? Então, temos aí um cenário muito promissor. Agora, o momento ainda é muito difícil, muito desafiador, e por isso que é fundamental realmente parabenizar e enaltecer a atuação do MME na liderança do Veit, desde o novo mercado do gás, mais recentemente com o gás para empregar, essa busca pelo aumento da disponibilidade em todas as suas frentes, que traga esse gás não só mais
viável da costa para dentro, mas em termos de disponibilidade física, mas com um custo competitivo, um custo que viabilize as produções e o adensamento das cadeias de valor. Igualmente, parabenizar a EPE pelo seu estudo de tarifas no transporte, com muito mais clareza e objetividade desses números, e, mais recentemente ainda, do PNIGB, e contem com a nossa participação, tá, Heloísa? Até o dia 7, né? Até lá, contarão com o apoio da Biquim também. E, em poucas palavras, o futuro nos pertence, mas até lá precisamos avançar sim nesse tripé de competitividade, trazendo soluções concretas e rápidas para os pontos disponibilidade, preço e especificação barra qualidade. Isso é horizontal para todos os grandes setores industriais que, assim como o uso térmico, esteiam aí o agregado da demanda do gás natural no Brasil. Obrigado, Éder, pela sua manifestação final. E agora eu chamo para também fazer a sua manifestação conclusiva desse primeiro dia do 9º Fórum Brasileiro do Gás Natural. E aí eu vou pedir a ela para usar toda a sua capacidade de síntese para, em poucos minutos, resumir tudo aquilo que foi apresentado, comentado e discutido nesse painel. A Heloísa Pereira, jornalista especializada no setor de energia da Saíra Comunicação. A bola está com você, Heloísa. Opa, obrigada, Quilice. Queria primeiro agradecer as contribuições dos nossos painelistas. Realmente foi um debate bem interessante. E para fazer uma síntese do que foi esse primeiro painel, é importante a gente pensar nos avanços que nós tivemos, principalmente aí nos últimos 3 anos, né? Então, hoje nós já temos um mercado de gás efetivamente funcionando no Brasil e os novos desafios são parte do processo. Se antes a gente falava em abertura de mercado, agora o novo desafio é o da competitividade. Como fazer com que esse gás seja viável para que efetivamente a demanda aumente, a indústria possa crescer, né, se desenvolver com o apoio desse energético com preços mais competitivos. E o painel de hoje, o título desse painel era Infraestruturas Essenciais, Tarifas, Regulação e Competitividade do Gás Natural. De fato, os nossos conferencistas de hoje tocaram nos principais pontos ligados à infraestrutura. Então, nós conseguimos analisar um pouco melhor aí não só a infraestrutura de transporte, mas, como bem lembrado, também de processamento, escoamento, os próximos passos para que essa infraestrutura tenha um acesso mais democrático, para que ela se torne mais acessível para os agentes e, de fato, a gente tenha um mercado mais dinâmico que promova um gás mais competitivo. Então, nesse sentido, acho que há um horizonte comum entre os diversos agentes, entre a EPE, entre o Ministério, entre as associações, de que promover, né, a democratização do acesso à infraestrutura, a essas infraestruturas essenciais, é a bola da vez, é o que vai realmente fazer com que esse gás chegue onde ele tem que chegar. Porque o gás existe, o gás está sendo reinjetado porque ele está sobrando, então a gente precisa fazer com que ele chegue. A gente tem, além do gás brasileiro, né, agora o gás da Bolívia, o gás da Argentina, então essa dinâmica da infraestrutura é fundamental para que realmente o gás chegue onde ele tem que chegar, e aí um passo mais adiante ainda seria a interiorização desse gás no Brasil para que ele fique acessível ainda mais regiões e possa ser um motor de desenvolvimento nacional. A nossa conversa de hoje trouxe um panorama para a gente tocar em outras questões importantes que vêm nos próximos dias. Então, eu já deixo um convite aqui para que todos participem e acompanhem os debates de amanhã e de quarta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre o biometano e a descarbonização do setor de gás. E na quarta-feira, sobre precificação da molécula nesse contexto de um mercado aberto de gás. Então, são temas complementares e a base desse debate foi construída hoje com a participação de vocês. Muito obrigada a todos e obrigada, Quilice, pelo convite, por estar aqui participando
dessa conversa com vocês todos. Ótimo, a Aspacer, que agradece também a sua participação, Heloísa Pereira. Bem, caro internauta, estamos encerrando esse primeiro dia do fórum e eu quero agradecer novamente a sua audiência e participação. Espero que tenham gostado. O agradecimento é extensivo também aos patrocinadores deste fórum, a Comgás, ED, Eneva e Emigás, aos apoiadores e todos que estiveram aqui e à equipe da Aspacer. Agradecimento mais que especial aos nossos painelistas convidados, Marcelo Gomes Veit, diretor do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia. Quero agradecer também o Éder Silva, gerente de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, ao Rogério Manso, presidente executivo da ATEGAS, a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto, a Heloísa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, e também ao Vladimir Pascoal Macedo, conselheiro da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro e coordenador nacional da CETEGAS da ABAR, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Lembrando que amanhã, às 17h30, 5h30 da tarde, acontecerá o segundo dia do 9º Fórum Brasileiro do Gás Natural, oportunidade em que iremos discutir biometano e a descarbonização da cadeia do gás natural. Participação nesse encontro de Tiago Santovito, diretor executivo da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás, de Sylvie Dapote, diretora executiva de Gás Natural do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, de Rafaela Baldin, gerente comercial de gás natural e biometano da ED, e também de Henrique Sonja, diretor de suprimentos da Comgás. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, 5h30 da tarde. Até lá!